Olá, meu nome é Diego Rodrigues Barbosa. Quem me acompanha nessa apresentação é a minha colega Júlia Ramos. Nós vamos apresentar sobre o gênero Aspergillus. É um gênero fúngico. Para melhor introduzir o nosso gênero, a gente vai começar com a definição dos fungos. Os fungos são seres vivos eucarióticos que podem ser unicelulares, como o exemplo das leveduras, ou pluricelulares, como fungos filamentosos, bolores e os cogumelos. Eles não sintetizam clorofila nem qualquer pigmento fotossintético. São exclusivamente heterótrofos, eles incorporam matéria orgânica produzida por outros seres. A digestão ocorre de forma extracelular, com a secreção de enzimas digestivas e, através do micélio vegetativo, eles absorvem os nutrientes resultantes da digestão. O micélio vegetativo é o conjunto de hifas especializadas na absorção. As hifas são prolongações fúngicas. Em ocasiões onde os fungos se comportam como parasitas, existem hifas especializadas em penetrar nas células do hospedeiro, denominadas haustórios, que se responsabilizam, portanto, da secreção enzimática. Lembrando aqui que os fungos podem agir como parasitas desde que eles tenham um hospedeiro para poder retirar a matéria orgânica e absorver e utilizar para a produção de energia. A reprodução dos fungos ocorre tanto de forma assexuada, como podemos ver na imagem, a partir da mitose e posterior deposição celular dessas células resultantes da mitose nos chamados esporângios, ou de forma sexuada, em que os esporos passam por etapas que ocorrem no micélio, onde citoplasmas e núcleos celulares se fundem e logo após realizar a meiose, originam esporos. Logo mais temos a relação filogenética dos grupos de fungo. Aqui temos todos os grupos, o Chytridium micota, o Zygomicota, Ascomicota e Basidiomycota, cada um deles caracterizados por suas características exclusivas, né, de cada grupo. Cada grupo desse é um grupo monofilético. Bom, agora para falar sobre o gênero em si, a gente vai começar a descrevê-lo. O gênero Aspergillus pertence ao grupo dos hifomicetos, o qual se caracteriza pela formação dos conidióforos, ou seja, hifas especializadas e produtoras de conídeos com formas e arquiteturas variáveis, como podemos ver aqui nessa imagem, à esquerda, a morfologia fúngica, os conídeos acima, que logo serão liberados durante o fenômeno de esporulação fúngica. Esse gênero foi catalogado e descoberto em 1729 pelo padre biólogo italiano Pier Antonio Micheli, quando ao observar o fungo ao microscópio, se lembrou da forma de um aspergillum, que é o que está na imagem à direita, e nomeou o gênero de acordo com o objeto, que é um borrifador de água benta. O Papa usa esse acessório. Esses fungos apresentam um talo filamentoso que se constitui por hifas septadas, cada qual com suas ramificações dicotômicas fazendo ângulos de 45 graus. Eles mostram estruturas de reprodução assexuadas situadas no cimo da chamada vesícula terminal, que vemos aqui a vesícula. O que chama de o prolongamento do conodióforo. Eles também são caracterizados por ter coloração branca ou amarelada, com formação de pedúnculos e uma ponta colorida. São importantes agentes decompositores de alimentos. As espécies de aspergillus são aeróbicas e encontradas em ambientes ricos em oxigênio, onde geralmente crescem na superfície em que vivem. Contaminam o resto de comidas, como pães e batatas, e crescem muitas plantas e árvores, como eu já havia mostrado nos slides no início da apresentação. Olá, pessoal. Eu sou a Júlia Ramos e, primeiramente, eu queria mostrar para vocês a taxonomia do gênero Aspergillus, vindo do domínio Eukarya, reino Fungi, filo Ascomicota, classe Eurotiomycetes, ordem Eurotiales e família Trichocomaceae. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a aspergilose. A aspergilose é uma doença infecciosa oportunista, o que significa que ela atinge de forma mais eficaz e quase exclusiva indivíduos com imunidade reduzida. Ela surge a partir da inalação de esporos
de um fungo filamentoso e saprófito. Saprófito quer dizer que sua alimentação provém de matéria orgânica em decomposição, do gênero Aspergillus, principalmente a espécie patogênica Aspergillus formigatus. Esta que é responsável por cerca de 90% dos casos. Outras espécies, como Aspergillus flavus, niger, terreus, nidulans e ustans, também podem causar a aspergilose, no entanto, com menor frequência. Fungos deste gênero podem ser encontrados em matéria orgânica em decomposição dispersa no ambiente. Sobre a forma de transmissão dessa infecção, não existe transmissão interhumana da infecção causada por um fungo do gênero Aspergillus, nem de animais aos homens. No entanto, os indivíduos estão expostos ao risco pela inalação de propágulos infectantes dispersos no solo. A principal porta de entrada do fungo no organismo é, então, pela via inalatória. O órgão mais comumente afetado é o pulmão, a partir do qual o fungo pode disseminar-se na corrente sanguínea. Mas a infecção pode atingir outros órgãos e geralmente não faz isso de maneira sucinta, causando muitos problemas. Uma curiosidade é que a infecção pode causar abscessos no encéfalo, porém é extremamente difícil diagnosticar e, quando ocorre, tem alta porcentagem de fatalidade. A invasão do aspergillus ao sistema nervoso central pode ser adquirida pela via hematogênica, como manifestação da disseminação sistêmica ou por proximidade pelas estruturas contaminadas, principalmente pelos seios paranasais e pela mastoide, após traumatismo crânioencefálico por punções lombares repetidas para tratamento intratecal por penicilina 2 e ainda após manipulação neurocirúrgica. O ambiente hospitalar está relacionado de forma intensa com a transmissão da doença nos indivíduos imunocomprometidos, podendo causar óbitos. Essa transmissão ocorre também por inalação de esporos do fungo, mas dessa vez por meio do sistema de ventilação contaminado, chuveiros, roupas, objetos contaminados e também pela contaminação do próprio ar por obras ou reformas hospitalares. Nessa imagem a gente pode ver um pulmão comprometido e também um cérebro com abscessos provindos de uma infecção por conta de um fungo do gênero Aspergillus. Podemos ver o estrago que esses fungos podem fazer. Falando sobre a doença em si, os sintomas mais comuns da aspergilose são tosse persistente com presença de catarro ou sangue, dificuldade de respirar, dor no peito, febre alta e também perda de peso. Geralmente, a escolha terapêutica para o tratamento da aspergilose dependerá da forma clínica apresentada pelo indivíduo na unidade de saúde e da disponibilidade do medicamento. Os antifúngicos indicados para o tratamento da aspergilose geralmente são itraconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol, caspofungina, micafungina ou formulações de anfotericina B. E mais do que saber sobre o tratamento, é importante a gente saber medidas de prevenções. Não ter a aspergilose seria bem melhor. A principal medida de prevenção e controle a ser tomada, com certeza, é evitar a exposição direta ao fungo. Caso haja, é importante fazer a higiene adequada, lavar as mãos e tudo mais. E recomenda-se também evitar a permanência em áreas com elevada suspensão de poeira, como construções ou escavações, inclusive em ambientes fechados. Porém, a gente sabe que isso é um pouco difícil. As pessoas trabalham geralmente nesses ambientes, também ambientes rurais que geralmente têm matéria orgânica em decomposição. Então, caso não seja possível evitar essas áreas, é necessário usar todo o EPI, máscara facial, luvas, roupas de mangas longas em atividades que envolvam manuseio do material proveniente do solo e plantas, e também calçados adequados. Depois da gente conhecer esses gêneros de fungos tão amedrontador, mas também tão interessante, eu e o Diego queríamos fazer alguns agradecimentos relacionados a esse trabalho. Os primeiros agradecimentos vão ao professor José Nepomuceno e à professora Elísia Mônica por, primeiramente, nos fornecer o conhecimento inicial que foi preciso para a gente desenvolver esse trabalho e também por nos dar essa oportunidade, né, de estar realizando esse trabalho. Além disso, queríamos agradecer também aos alunos e companheiros da turma 2021.1 por estarem assistindo, por assistirem até o final.
Esperamos que vocês tenham gostado. Aqui estão as referências do nosso trabalho. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse gênero, saber um pouco mais sobre as nossas pesquisas feitas no trabalho e quiserem o slide, é só pedir que a gente manda para vocês.